é o que compõe o kit do compressor torácico, tá? 2 baterias, uma fonte de alimentação externa, um carregador externo de baterias, um cabo de alimentação, que a gente chama aquele antigo engate de acendedor, 2 cintas de punho, tá? Essas cintas servem somente para fixação dos punhos. Essa cinta, ela é um conjunto que ela vem para a área cervical aqui, para trás do pescoço. A prancha rígida e a ventosa, ele tem um par, tá? Uma já está instalada e a segunda está aqui sobressalente. Vamos primeiro pela parte de alimentação. O equipamento trabalha com um conjunto de 2 baterias, tá? Cada bateria dessa dá uma autonomia de 45 minutos. Ele pode funcionar com uma bateria apenas, com ambas acopladas ou com nenhuma, desde que ele esteja ligado diretamente numa rede contínua de alimentação. Essa fonte ela é bivolt, ela pode ser usada no quadro de força da ambulância, desde que tenha um... Não é um alternador, conversor. É o conversor, acho que chama, né? Que faz a mudança, a equalização da corrente. Primeiro já ponto de orientação e sugestão para vocês. Nós tivemos um único caso de problema desse acessório aqui no uso dentro da régua da ambulância. Só que a gente não conseguiu determinar se de repente era o carregador que estava com problema ou o alternador que não funcionou. Sugestão, vou precisar ligar ele na rede contínua, ligo primeiro a ambulância, deixo o alternador funcionar e depois eu coloco na tomada, tá? Já aproveitando, se eu for desfibrilar um paciente que está com o compressor, remova a régua da tomada, desfibrila e conecta de novo, tá? Só para deixar esse lead time bem definido da operação. O carregador aqui também pode ser utilizado da mesma forma. Os conectores são iguais, tá? Como que a gente vai utilizar? Esse carregador aqui de bateria externa, ele carrega as baterias quando eu removo elas para cá, ou eu posso carregar quando estão acopladas no compressor também, tá? Ponto de atenção. O engate do conector. Se vocês olharem aqui na pontinha do cabo, vocês vão ver que ele tem uma bolinha vermelha. Se puder mostrar aqui, Ivo. Ó, ele tem uma bolinha vermelha e no conector também, tá? E no compressor também vai ter a mesma bolinha vermelha. Ele tem que ser casado vermelho com vermelho para que ele encaixe. Isso aqui é um sistema de engate rápido, então eu só preciso posicionar e eu empurro até o final e ele trava. Primeiro ponto de atenção em relação a isso. A remoção do cabo. Não posso puxar pelo cabo, não posso puxar pela parte metálica. Eu tenho que puxar essa travinha aqui, ó para eu conseguir remover. Porque ele tem um engatezinho, ó. Essa travinha ela volta. A gente já teve um caso que o pessoal puxou e rompeu aqui no final do cabo. A sorte é que era no cabo espiralado, era mais fácil de resolver, trocou o cabo. Agora, se isso acontecer na fonte do carregador ou danificar o pino aqui, esse ainda é um opcional. Mas se acontecer no compressor, é um caso, dá uma dor de cabeça maior para resolver. Ponto de atenção para a equipe, a remoção disso aqui. Sempre. Ó, se eu não consigo fazer, eu tô tendo dificuldade, posiciona numa superfície plana. Se eu não conseguir sozinho, eu peço ajuda para alguém da equipe para fazer. Porque essa remoção aqui, se for feita incorretamente, eu posso danificar. Então, puxei, ó, vocês podem ver que eu faço um movimento de puxada e aí eu consigo remover. Isso se vale para esse e para esse também. As baterias, elas têm uma parte metálica aqui, tá? No carregador externo, elas vão acopladas de cabeça para baixo. Então a figura, vocês podem ver, ela vai ficar ao contrário. Por que eu já falo isso? Porque às vezes na pressa de tirar de um para passar para o outro, no compressor ela vai ficar com a figura na posição normal. Só que no carregador externo elas precisam ir de cabeça para baixo. Só acoplei aqui, quando eu ligo na tomada, esses LEDzinhos eles vão acendendo à medida que a bateria está carregando. Então quando todos estiverem acesos, significa que a bateria está completamente carregada. Quanto tempo ela leva? 4 horas. Se ela tiver as duas, 0% de bateria. Para carregá-la por completo são 4 horas, tá? De como colocar no paciente, ela não interfere se eu utilizar ela virada, tá? O compressor também, ele pode estar para a direita, o display para a direita ou para a esquerda, ele não vai interferir. É somente uma guia de instalação do acessório. E essa ventosa aqui, ela é um único consumível, na verdade, do equipamento. Tem que ter um cuidado muito importante sobre a higienização dele, tá? Porque é um silicone emborrachado, ele não pode ser autoclavado com altas temperaturas. E a sugestão que nós sempre passamos para o pessoal é que a higienização seja feita com água e sabão.
Porque se a gente colocar o álcool 70 nesse material, ele começa a se tornar quebradiço e ele vai ressecando. Então, em vez de durar talvez 3 meses, 6 meses, 1 ano, você vai ter que substituir isso aqui com um tempo menor. Ele tem um papel bem importante durante o uso, que não é só, de certa forma, diminuir o impacto, a lesão que levaria ao tórax, mas ele também gera um vácuo quando ele comprime, para ajudar a expansão do tórax novamente à posição inicial. Então, quando esse material perde essa propriedade, isso vai se danificando e aí você precisa ir lá e substituir. Se a gente fizer na mesa, vocês podem ver, ó, que ele gruda, isso aqui, ó. Então, essa propriedade vai se perdendo. Então, higienização, procurem fazer sempre com água e sabão, que é suficiente para deixar esse material limpo. Somente posicionar sobre os engastes. Não precisa pressionar nada, o equipamento está travado, tá? Vocês podem ver. Agora eu vou instalar aqui os acessórios nele conforme a gente conversou. As baterias, já entrando no primeiro ponto. Vocês vão ver que ele está escrito bateria A e bateria B. Isso aqui é somente para identificar na tela qual bateria gastou mais. O que o compressor ele entende? Ele vai gastar proporcionalmente um pouquinho de cada bateria para ter sempre o mesmo nível de ambas. Vamos imaginar que vocês chegaram numa ocorrência e saíram para uma segunda em seguida. Se ele gastar um pouquinho mais da... Lembrando que vocês podem carregar também no externo. Digamos que vocês compram uma terceira bateria. Eu vi aqui na tela que a A está mais gasta. Eu cheguei aqui na base, eu posso tirar a A, deixo no carregador, pego uma nova e coloco aqui. Então você vai só fazendo essa administração das baterias. Se eu tirar a A e botar na B e inverter, não vai ter diferença nenhuma, é somente identificação visual, tá? Como que eu posiciono as baterias? Lembrando, aqui ele vai com a figura na posição normal, né, onde a gente consegue fazer a leitura. A posição é de baixo para cima e eu vou inserir ela aqui nesse slot. Aqui na parte interna, vocês vão ver que ele tem um botãozinho, se tu puder mostrar aqui, Ivo. Isso aqui é um botão para remover a bateria, mas ele também serve para acoplar. Quando vocês estão vendo aqui que ela está travada, quando eu pressionar aqui, o slot vai liberar e eu consigo colocar minha bateria, que está fixada aqui agora. Ó, pode ver que ela não sai. Outro ponto de alerta para vocês: quando forem fazer a remoção da bateria, eu preciso pressionar aquele botão que foi mostrado anteriormente. Deixem sempre a mão aqui na lateral, porque se eu tiver numa superfície inclinada, aqui eu estou pressionando, ó, vocês viram que ela ejetou. Para evitar a queda acidental, sempre que eu for fazer a troca, eu deixo a mão aqui próxima e faço a remoção. Movimento de baixo para cima, pressionei o botão, inseri a bateria. Vou fazer na outra lateral. De baixo para cima, pressionei o botão, encaixei a bateria. Estão ambas travadas, tá? Os demais acessórios, as cintas que a gente conversou sobre as cintas de punho, tá? A instalação delas é bastante simples, a gente vai ter esse velcro. Sempre uma dica para o pessoal que for fazer a troca, você consegue deixar tudo instalado, tá? Mas uma sugestão, para visibilidade, para ficar mais fácil de instalar. Esse velcro que está próximo da área de punho, dessa área mais larga, vai ficar sempre para cima, porque eu vou passar nessas cavidades e eu vou voltar e vou fazer esse movimento aqui. Então, para facilitar para o pessoal, sempre o velcro que está do lado mais largo vai ser para cima. Eu vou passar nesses furinhos aqui. Deixa eu fazer para esse lado, ficar mais fácil. A gente está gravando, ó. Passei aqui, estiquei, passei aqui na outra lateral, estiquei. Agora eu cruzo e cubro com outra lateral. Já tenho o primeiro fixador colocado. A outra ponta, da mesma forma, a gente vai fazer aqui, ó. Lembrando então, com o velcro para a parte de cima, passei aqui na lateral, levei até o final, passei na outra lateral, levei até o final, cruzei e cobri. Pronto, o segundo também está montado. Lembra que eu falei sobre não movimentar o produto, o equipamento? Eu não vou fazer isso aqui para mover, porque ele é uma costura. Qual é a utilidade dele? Ele vai fazer isso aqui com o nosso paciente. Eu vou fazer essa fixação dos dois punhos da lateral do meu paciente quando ele estiver imobilizado na maca. Então, para segurar o punho, ele sustenta sem problema nenhum. O problema é se eu tentar manusear esse equipamento, arrastar ele pelas cintas. Em algum momento ele vai ceder e às vezes existe um risco de o equipamento ir para o chão nesse momento. Tá? Faço esse manuseio se eu precisar, tá?
Outro detalhe importante, eu não vou transportar o meu paciente, e eu digo transportar no sentido de pegar o compressor aqui e levar com o paciente acoplado. O que eu vou fazer? Se eu precisar remover o paciente, vamos botar a maca rígida no chão, vou pegar com um colega, levantamos, porque a gente consegue pegar aqui na lateral e na parte de baixo, por exemplo. A gente pode, comandante Marcos, pode fazer com gentileza comigo? Eu vou simular um exemplo. A gente vai pegar na lateral, segurando, se tivesse o nosso paciente no interior, ele daria essa estabilidade, mas vamos só pegar aqui do lado. Ó, levantei, botei na maca rígida e agora com a maca eu vou fazer essa remoção, tá? Para que eu não sobrecarregue o sistema de trava com o peso do paciente, tá? Então ele é para fixar e dele botar sobre a maca, e aí eu faço o deslocamento que eu precisar. Independente do local, dentro da ambulância, da casa para dentro da ambulância para dentro do PA, depois não tem problema, mas não fazer essa sobrecarga sobre a estrutura do equipamento, certo? A cinta do pescoço. Essa cinta a gente sempre vai deixar ela pro lado que vai ficar, obviamente, o pescoço do nosso paciente, a cabeça, né? Ele tem a cinta e ele tem o fixador. É bastante simples o sistema de engate, eu vou fazer para esse lado para ficar mais fácil de visualizar. Vou passar no primeiro local, né, no primeiro encaixe, e eu passo ele por dentro aqui, ó. Passei e estiquei. Tá pronto. O outro a gente vai fazer da mesma forma. Passei na parte interna e ajustei aqui. Depois a gente só coloca no nosso paciente. Ele tem essas fitas, a gente consegue ajustar. Instalei numa lateral, instalei na outra. Como que eu vou fazer o ajuste? Eu só vou puxando conforme o tamanho do meu paciente, onde é que está a região do pescoço. No final, ele vai ficar com o pescoço, né, a cabeça aqui repousada nessa área aqui. Depois que o manequim fica mais visual, é mais fácil de entender. Lembrando então que eu já consigo deixar acoplado esses dois de punho e esses pré-fixadores aqui também, tá? Esses dois aqui das laterais, então na ocorrência eu preciso colocar somente esse. Os acessórios eles são complementares para não haver deslocamento do paciente e melhorar o transporte e remoção dele, mas ele não interfere no uso diretamente falando. Então, se eu chegar na cena, primeira coisa que eu vou fazer, se eu for instalar já o compressor, eu monto, deixo ele operando e aí depois eu coloco o meu paciente nos fixadores de punho, a cinta do pescoço. Não precisa ser a primeira coisa que eu vou fazer na cena, tá? Aqui a gente também tem aquele mesmo pontinho vermelho que casa com o do nosso conector aqui que o pessoal pode ver. Como é que eu vou instalar? Vermelho com vermelho, vou pressionar até o final, ele travou. Como que eu vou remover? Puxando a tampinha, aquele conector para ele ejetar. Vocês podem ver que ele sobe e retorna à posição. Isso é um cuidado importante para a manutenção do equipamento. E o sistema de ventosa, que foi o último que faltou a gente mostrar para vocês. Esse de ventosa eu vou desinstalar aqui, porque o importante é a retirada dele para vocês verem, tá? Eu vou desmontar o equipamento aqui na lateral e vou mostrar para o pessoal. A gente tem essas travas nas duas laterais. Essas travas têm que ser pressionadas junto, tá? Para que o sistema abra e eu possa remover o compressor. Outro ponto de atenção, pessoal, sempre que vocês forem retirar o compressor da bolsa para instalar no paciente e tirar do paciente para guardar, façam com ele alocado no chão para evitar uma queda acidental. Vocês estão vendo que aqui está o coração do compressor e a gente tem um display aqui. Se isso aqui bater muito forte, dependendo do tamanho da queda, a gente pode danificar. Então sempre que eu for mexer no compressor, estou tirando da bolsa, se a prancha já não estiver instalada no meu paciente e eu precisar removê-lo, eu vou colocar nessa posição para evitar um dano acidental. Como que a gente troca essa ventosa aqui que a gente falou sobre a higienização? Aqui a gente tem uma borracha, pode colocar contra o corpo assim para ele não mover. Eu vou puxar essa borracha aqui e vou abrir essas duas aletas que tem aqui, ó, na ventosa. Vocês podem ver que ela se abre e eu só encaixo aqui e puxo a borracha de novo. Por que que eu vou fazer nessa posição? O compressor, para quem já viu o similar, que é o Lucas, na verdade foi o primeiro modelo a vir para o Brasil. O Lucas, o manuseio desse pistão, ele é feito com as mãos. A gente puxa e a gente recolhe ele com a mão. Aqui não, aqui a gente vai ter um botão que ele faz eletronicamente esse movimento. Então, ponto de alerta crítico. Em hipótese nenhuma, não movimentem o pistão, nem para baixá-lo, nem para voltar à posição inicial.
Por que eu oriento que o pessoal faça a troca assim? Para evitar aquele movimento natural de puxada, tá? Vou fazer a troca da ventosa, vou deitar, vou abrir, vou remover e vou colocar a próxima. Quando a gente instalar ele na parte prática, vocês vão ver ele funcionando, mas reforcem sempre isso com a equipe, batam assim fortemente para não haver um dano. Nós já tivemos casos de travamento no motor porque houve esse movimento manual, e aí basicamente dentro ele tem como se fosse uma correia onde ele encaixa essas engrenagens para descer esse pistão e subir. Então se eu fizer manualmente fora de operação, eu posso travar. Se travar, a dor de cabeça é bem grande, tá? Porque basicamente a parte principal do compressor é que trabalha durante o uso, então não façam nenhum tipo de manuseio com ele dessa forma, tá? Movimentar o meu paciente assim, identifica a melhor maneira, mas só tenho esse cuidado com esse movimento assim, para que eu não faça esse movimento de pá onde tiver algum tipo de areia ou sujidade nesse sentido, tá? Passei a prancha no meu paciente. Vamos imaginar um cenário aqui, ó, eu tirei da mochila, se o meu colega já passou a prancha, eu posso já vir e instalar o equipamento. Aqui ele já está montado, tá? Os acessórios já estão instalados, o meu paciente já está totalmente fixado, vocês podem ver aqui. O que a gente vai ter para essa operação agora, passando da parte prática. No display aqui nós temos 4 botões. O número 1 verdinho, ele só liga e desliga o equipamento, então eu vou segurar, dá uns 3 segundos mais ou menos, ele liga, e no final da operação eu vou segurar o mesmo botão para ele desligar. O botão número 2, que é esse azulzinho, ele inicia as compressões, ele pausa as compressões e ele faz que esse pistão volte à posição inicial. Sempre que eu for operar o equipamento, eu vou fazer obrigatoriamente dessa forma. Vou parar a compressão, vou apertar uma vez o número 2. Vou iniciar a compressão, vou apertar uma vez o número 2. Vou recolher essa ventosa, eu aperto e seguro, ele dá uns 2 a 3 segundos e vocês vão ver que o pistão volta à posição inicial, tá? Um exemplo, o avançado, a gente já viu eles em operação em alguns casos, em algumas cidades, que quando eles vão desfibrilar o paciente, eles costumam abrir o compressor, porque aí eles usam um cardioversor, obviamente, fazem a desfibrilação, o equipamento está ligado e eles só instalam novamente e o equipamento volta para operar, tá? Isso é uma operação deles, mas eu já trago essa visão para vocês de que o ponto central é que o equipamento não pode estar esse pistão travado. Durante a fase de choque de desfibrilação, eu recolho esse pistão para que durante o momento que eu aplicar o choque sempre há um espasmo muscular, para que o meu paciente não se choque com esse pistão enquanto ele estiver travado. Lembra que eu falei, eu não vou manusear nem para baixo nem para cima com as mãos, e eu também não vou desfibrilar enquanto aquele pistão estiver travado no paciente. Então eu recolho, vocês vão ver que é extremamente prático de fazer, mas só para vocês já irem gravando o processo de atendimento com o compressor, tá? E aí, voltando ainda para a tela, esse botão número 3, ele que seria o 3 aqui, que tem o desenho do pistão, ele vai ajustar a profundidade, ele é medido em milímetros na tela, então de 30 a 53 milímetros. E o último botão, ele ajusta os modos de compressão. Nós temos o 30x2, o 15x2 e as compressões contínuas, tá? Durante o funcionamento do compressor, enquanto ele estiver trabalhando, eu só posso alterar o modo de compressão. Eu posso iniciar com 30x2, vamos imaginar que chegou o arcanjo aqui e pediu para botar no contínuo. Eu pressiono aqui, eu troco para o contínuo e ele vai estar trabalhando. Agora, se eu precisar modificar a profundidade, eu preciso parar o compressor, alterar e iniciar a operação de novo. Por quê? Ele tem um sistema de segurança, onde vocês vão ver quando ele iniciar, esse pistão ele desce, ele toca o tórax, ele vai fazer de 2 a 3 compressões mais curtas para identificar o ponto de resistência, e a partir dali ele começa a comprimir na profundidade que eu ajustar aqui. Ele vai de 30 a 53, então ele vai sempre fazer essas 2 a 3 mais curtinhas e vai iniciar a profundidade que eu configurar, tá? Sobre o acessório que a gente falou, sobre a cinta aqui, vou só trocar ele de lado aqui para vocês verem. Vou fazer o ajuste, vou só puxar aqui nessa lateralzinha, ó. Já deixei ajustado. O que vai acontecer quando a gente remover o nosso paciente com a prancha? A região ali do pescoço ficou estabilizada, ele não caiu. Então, ela serve para isso, tá? Vamos ligar então ele aqui para a parte de operação. Segurei o botão número 1 por um pouquinho, uns 2 a 3 segundinhos.
Ajuste a posição inicial de compressão. O equipamento já está ligado. Lembra que eu falei sobre a indicação das baterias? Não sei se aparece aí para vocês, Ivo. A e B. Vocês estão vendo que ele está mostrando ali duas um pouquinho gasta. Eu vou remover a aqui para vocês verem. Ele desligou a lá, o equipamento continua ligado e ele está mostrando que só tem a bateria B. Ó, imaginando que eu troquei a minha bateria. Botei a A, ele identificou a A, eu vou remover a B. Ele removeu a B, então ele consegue trabalhar com uma só ou com ambas as baterias. E aí só reforçando 45 minutos de cada uma delas. Voltou a identificar. O que nós temos em tela que a gente conversou? A profundidade aqui a gente consegue ajustar para ele ligar sempre em 5. Ó, lembrando que esse ajuste através do botão, ele sempre vai ser crescente. Então, o que eu quero dizer? Quando ele chegar no 30, ele vai crescendo de 5 em 5. Então eu pressionei uma 35, 40, 45, 50, 53, voltou. Se eu precisar reduzir esse número sem ser pelo zerar, eu vou vir na tela, onde ele funciona como um touchscreen, e eu vou diminuindo de 1 em 1. Ou eu posso subir de 1 em 1 também. O último botão, esse campo aqui da lateral, nós temos os modos de compressão. Ele está em contínuo, 30x2, 15x2, contínuo da mesma forma. Posso trocar no display e posso trocar através do botão. Vou colocar ele aqui para vocês verem ele em operação. Vou colocar no mínimo 30 milímetros de profundidade e vamos colocar ele aqui em 15x2. Vocês vão observar que quando ele iniciar, ele vai fazer aquelas compressões de ajuste ali que eu falei para vocês. Ele faz isso automaticamente. As pausas de ventilação são informadas auditivamente. Primeiro ele vai dar 3 bips informando que ele vai parar. Quando ele parar, ele vai dizer ventilar, ventilar e ele vai retomar a operação, tá? Observem primeiro a profundidade que ele vai atingir, aqui é o nosso mínimo, tá? Que a gente vai estar trabalhando. Pressionei uma vez, tocou, desceu, iniciou. Aqui ele tá com 3 centímetros de profundidade, tá? Vamos deixar ele trabalhar, ó. Ventilar. Ventilar e retoma a operação sozinho. Vai contar 15, vai parar 2. Vai contar 15, vai parar 2. Vamos deixar ele fazer mais um ciclo. Ventilar. 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 Lembra que a gente falou que a gente pode trocar com ele em operação. Vou apertar o botão, o último, que é dos modos de compressão. Vou colocar para o contínuo, ele já não vai parar mais. Trocou lá na tela, já não vai parar mais. E eu posso voltar para o 30, posso voltar para o 15, da mesma forma. Mas eu não consigo mudar a profundidade. Se tu puder só gravar aqui, Ivo, ó, ele está em 30, eu estou pressionando o botão de profundidade e ele não se altera. Eu preciso parar e crescer essa profundidade, tá? Ó, agora eu consigo mexer. Vamos fazer de novo agora o mesmo exemplo. Eu coloquei em 30 inicial, agora vou botar em 5. Observem a diferença de profundidade. Lembrando que vocês vão ver ele fazer aquele teste de novo. Iniciei, 1, 2, 3. Agora nós temos 5 centímetros de profundidade de compressão. Cardiopulmonar, que tem essa questão da profundidade, quais são os 2 pilares para uma RCP bem feita? É a frequência de 100 a 120 compressões por minuto e a profundidade, que para um adulto seria entre 4 e 6 centímetros, conforme a última atualização da ARRA. Qual que é o grande problema? Quando eu estou comprimindo, eu não sei se eu estou comprimindo 3, 4, 5 ou 6 centímetros. Se a gente pegar, claro, que 2 extremos, um muito inferior e um muito superior, você vai ver que está comprimindo mais, você vai ter uma memória muscular, mas tu não sabe dizer se tu está comprimindo 4 ou 5. Com o compressor a gente consegue ver isso através de um numeral, então eu consigo ir lá e dizer, ó, eu quero comprimir 5 centímetros, ele vai lá e vai obedecer. Que é a grande vantagem de ter esse equipamento, porque ele padroniza o teu atendimento na frequência e na profundidade. Se pegar aí os casos de parada que vocês atendem, aí a média do que a gente escuta no mercado, assim, dos outros clientes, é 30, é 40 minutos. Você pega uma equipe com 2, no melhor dos cenários com 3 pessoas, quantos ciclos você vai fazer em 40 minutos? São 20 ciclos, se eu não estiver enganado, porque cada ciclo de 2 minutos, entre uma análise e uma compressão. Olhem o tamanho do tempo mínimo que vai ficar. Talvez ali o pessoal bem treinado vai fazer 2, 3 ciclos dentro do indicado, perfeito, é isso aí. Só que a partir do 3º, do 4º ciclo, você vai perdendo essa eficiência, porque você não vai manter o ritmo ou a profundidade, e aí a tua eficácia vai caindo. Isso reflete diretamente na taxa de sobrevida do teu paciente. E aqui você vai padronizar do início ao fim, mesmo que seja só pelas baterias, no mínimo seus 90 minutos de compressões
exatamente no ponto central da qualidade, que é com a frequência e a profundidade recomendada, tá? Sobre a parte do equipamento, é basicamente isso, pessoal. Não tem outra forma de fugir dessa operação.